Nova Manhã. Brasília. Entrevista. Chegou aquela hora da gente conversar com alguém que vai nos trazer esclarecimentos sobre assuntos importantes. Hoje a gente conversa com o Marcelo Nascimento. Ele é diretor do PROCON do Distrito Federal e vai falar um pouco com a gente sobre os combustíveis, especialmente porque houve, agora na última semana, aquela mega operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública que mirou os postos de combustíveis e contou com a participação do PROCON. Marcelo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. É um prazer falar com nossos amigos ouvintes da Rádio Nova Brasil FM. Perfeito. Marcelo, bom, primeiro traz pra gente um pouco de como que foi essa operação. A gente deu um balanço aqui, né? Terminou com a interdição de 28 bombas, 38 bicos de abastecimento, muitos postos foram autuados, mais de 130. O que a gente encontrou? Foi um cenário esperado? Vocês ficaram surpresos com a quantidade de irregularidades? Olha, realmente ficamos surpresos, Juliane. A gente já vem fazendo fiscalização no segmento, né? Junto aos postos de combustíveis já há bastante tempo. Esse ano mesmo nós já fizemos cerca de 4 operações junto aos postos. Então a gente esperava que eles realmente tivessem mais adaptados à legislação, né? Então essa foi uma ação de iniciativa do Ministério da Justiça, né, coordenada pela Senacon, Secretaria Nacional do Consumidor, que contou com 9 órgãos, né? Então a gente realmente esperava que os postos tivessem conformidade, principalmente com os decretos federais, né, que foram lançados aí no decorrer do ano, né, sobre a transparência dos preços, mas realmente a gente encontrou um cenário que não era esperado, né? Como você bem falou, 136 notificações, né, de autuação esses postos acabaram recebendo, né? Das infrações mais graves foram realmente relacionadas à volumetria, né, quando ali o bico, né, não entrega aquela quantidade de combustível que o consumidor pede no momento do abastecimento, né? Então realmente não foi um cenário que a gente esperava encontrar, não. Marcelo, bom dia, Diego Amorim aqui, seja sempre muito bem-vindo à Nova Brasil. Sobre essa questão da chamada bomba baixa, né, a gente até comentou aqui quando a gente noticiou para os nossos ouvintes a operação, é uma questão simplesmente inacreditável, porque nós consumidores ficamos reféns mesmo, de mãos atadas. A gente para o carro para abastecer, a vida já não está fácil financeira, com inflação aí, o preço dos combustíveis deu uma queda, mas continua mais alto do que já foi num passado recente. Você pede para o camarada colocar ali, ou para a frentista, um valor X de combustível, e você não tem a garantia, você não tem a certeza de que esse valor foi colocado no seu tanque, assim. A minha pergunta a você é a seguinte, Marcelo, vocês fazem blitz inesperadas, surpresas, além dessas grandes operações, alguma coisa que pode ser feita para tentar tranquilizar um pouco mais os consumidores de combustíveis aqui do Distrito Federal? Sim, a gente faz as operações rotineiras, né, e essas operações também em conjunto. Só com a ANP a gente já fez 3 esse ano, né, e a gente nunca avisa também, né? A operação que a gente já antecipou para os postos foi quando saiu o decreto de publicidade do preço, né, do dia 22 de junho para cá, a título comparativo. Então foi uma ação orientativa, né? Então quando é uma ação orientadora, a gente comunica com o sindicato, comunica, né, avisa que a gente vai passar orientando, mas no mais das vezes realmente são operações fiscalizatórias, né, que acaba tendo um conteúdo repressivo, né, justamente para poder flagrar aí quem são os postos que não estão atentos à legislação, estão desobedientes a lei de uma forma geral, né? Esse tipo de prática da chamada bomba baixa, ela é comum? Vocês recebem muitas críticas e muitas ocorrências nesse sentido, presidente, por favor? Recebemos denúncias nesse sentido, que ela muitas vezes, a denúncia, ela acaba se confundindo com outro probleminha que a gente tem, Diego, que é bom o consumidor ficar atento no momento do abastecimento. É quando ele solicita abastecimento com a gasolina comum e não ficando atento no que o frentista vai abastecer, ele recebe a gasolina aditivada, que é mais cara. Então esse é um tipo de denúncia que a gente recebe também. Então é importante que o consumidor, no ato do abastecimento, preste bastante atenção. Se a bomba está zerada, se o que ele vai receber ali realmente é o combustível que ele solicitou, né? Então o consumidor também ele tem que ficar um pouquinho mais atento no ato do abastecimento. Marcelo, e um dos pontos que foram aí
levantados por essa operação, objeto de apuração, seria justamente a possibilidade de estarem sendo cometidos crimes contra a ordem econômica, por exemplo, a formação de um cartel ou de cartéis envolvendo esses postos. Vocês encontraram algum tipo de indício de que ainda existe essa prática aqui na capital ou não? Isso foi descartado? Foram mesmo outras irregularidades mais práticas? Pode falar agora, nesse momento, sobre a prática de cartel, até porque os documentos, a investigação foram coletados, né? Quem é o órgão responsável por esse tipo de análise é o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas a prática da cartelização ela envolve uma série de outras características que não só aquela combinação prévia do preço, né? Então tem outras características também, mas isso está sendo investigado. E só ao final dessas investigações, da colheita das provas, né, que a gente vai poder falar realmente se há prática da cartelização aqui nesse momento no DF ou não, o que já ocorreu no passado recente, né? É importante a gente falar disso porque o ouvinte pode se pensar assim, uai, mas se os preços são iguais, uai não, que ele não é mineiro, ele é brasiliense, mas ele pode falar, véi, os preços são iguais, então tem um cartel, tá? Dito e feito, ponto, não precisa investigar muito, mas a coisa não é tão simples assim, né, Marcelo? Eu já ouvi muitos investigadores aí do Ministério Público aqui do Distrito Federal que acompanham essa questão do cartel, a gente até falou disso aqui ao longo dessa semana. Entre esses outros pontos que precisam ser levados em conta está a concentração de postos em poucos grupos, em poucas redes que basicamente comandam aqui o setor de combustíveis no Distrito Federal, e fazer com que a concorrência aumente, isso vai favorecer, com certeza, a variação de preços. Agora, quando a Petrobras baixa o preço da gasolina, o ouvinte já fica feliz. Opa, então vai baixar para mim também. Vocês costumam acompanhar como PROCON, Marcelo, esse comportamento e as variações de preços na estatal para saber se isso de fato vai ser repassado ao consumidor? Sim, a gente acompanha, né, até como a título de exemplo o que está acontecendo no presente momento, né? A Petrobras anunciou nesses últimos dias uma redução no valor de 18 centavos no litro do preço da gasolina, e o que a gente viu aqui em Brasília agora, pelo menos de segunda-feira para ontem, foi um aumento no preço, né? Então a gente vai voltar a notificar os postos, solicitando as notas fiscais de sexta-feira, que sexta-feira foi o último dia da operação e a gente já vinha coletando essas notas, para poder entender por que houve esse aumento, né? Se ele houve uma justa causa para que os postos não repassassem essa diminuição e, ao contrário, aumentar o preço do litro da gasolina, como a gente tem visto aqui no Distrito Federal. Já sei o que eles vão dizer que é estoque antigo, que tem que zerar o estoque antigo para depois aplicar o novo preço, mas tem que ficar em cima dessa turma, viu, Marcelo? E obviamente a gente não está generalizando, a gente falou disso aqui também bastante, aqueles que fazem a coisa certinha, aqueles que cumprem a legislação, acabam pagando aí por empresários do setor que ousam e insistem em descumprir a legislação. Isso, exatamente, Diego. E como você bem falou e agora também, meu Deus, até falhou. Do cartel? Agora. Não, sobre o cartel não. Essa sua última fala. A questão dos preços elevados mesmo diante da redução da Petrobras. Isso, exatamente, porque como você falou do estoque, se ele já comprou a gasolina com preço anterior mais baixo, ele simplesmente não pode aumentar aquele estoque que ele já tinha comprado o preço baixo. Então é isso que a gente consegue flagrar a irregularidade, né? Porque ele pode aumentar aquele preço que ele já recebeu o repasse da refinaria, da distribuidora, aliás, né? Então aquele preço que ele comprou no estoque antigo, ele não pode simplesmente aumentar. Aí não há justa causa para ele fazer esse aumento. E aí realmente há uma vantagem excessiva em cima do consumidor, né? Caracteriza uma infração contra o Código de Defesa do Consumidor, e aí sim é detectada a irregularidade. Marcelo, vou te pedir para deixar o serviço, né? Como que os consumidores podem denunciar, identificar que há alguma coisa errada e denunciar para o PROCON. Mas antes eu queria tirar uma dúvida rápida. Com relação àqueles preços, eu me lembro que houve uma proibição, depois não houve mais, não sei como é que está agora, talvez você consiga nos esclarecer, de cobrança de valores diferentes, por aplicativo, débito, crédito, dinheiro. Isso pode acontecer? Pode acontecer,
Há uma lei federal que permite a distinção de pagamento, né, dependendo da forma e do meio de pagamento. Mas houve um decreto no início do ano passado que determina o seguinte: o preço que tem que ficar em maior destaque, visível para o consumidor, é aquele preço normal, sem qualquer tipo de desconto, seja por pagamento de aplicativo, ou por débito, enfim, dinheiro, qualquer tipo de desconto ou promoção. Não, aquele preço que tem que estar mais visível para o consumidor tem que ser qualquer tipo de desconto. Então o consumidor não pode ser induzido ao erro, chamado por aquele preço em destaque, achando que vai abastecer e não vai. Quando ele chega no posto, de repente, não, você vai ter que fazer um cadastro, você vai ter que baixar um aplicativo. Não, então o consumidor, aquele preço em destaque, tem que ser sem qualquer tipo de desconto e que ele abasteça naquele momento. Acontece então, muito de não estar em destaque. E, Ariane, se me permite, claro, desculpa te interromper, como você falou sobre a denúncia, só queria ressaltar que é muito importante a denúncia do consumidor. Veja o que aconteceu na semana passada. Nós marcamos, determinamos 90 postos, que a gente chama de alvos, que a gente faria a operação, na semana passada. Durante a operação, nós recebemos a denúncia de um consumidor, de um posto no CIA, que estaria com o problema da bomba baixa. E nós fomos lá, o PROCON, a ANP e o Inmetro, e detectamos que realmente havia uma bomba baixa no posto e ela foi interditada. Então é importante que o consumidor faça a denúncia, que a gente consegue chegar de modo mais pontual e mais rápido naquele estabelecimento que está cometendo alguma irregularidade. Mas, Marcelo, me ajuda a entender como que eu posso detectar como consumidor a bomba baixa. Eu vou ter que pedir para botar num saquinho e vou ver lá se 1 litro é 1 litro. Imagino que não seja tão fácil. É isso que me angustia e acredito que angustie também o nosso ouvinte. Você tem 2 métodos, Diego. O consumidor pode ter 2 métodos. Primeiro, o posto é obrigado a ter aquele galão aferido pelo Inmetro e que você pode pedir para colocar ali na bomba. Esse galão ele tem 20 litros, então vai poder aferir ali se vai abastecer 20 litros e vai chegar a 20 litros naquele galão, né? Há uma margem só de 100 ml para mais ou para menos que pode ter uma margem de erro. Além disso, está caracterizada a bomba baixa, ou para mais ou para menos. Ou então você pode fazer uma continha, né, daquilo que você abasteceu, da quantidade de combustível que você colocou, com o valor do preço da gasolina. Porque aí você vai chegar à continha ali, você vai saber se realmente recebeu aquela quantidade que está sendo marcada na bomba ali na hora. Né? Então tem esses 2 métodos que o consumidor pode utilizar. Né? Lembrando, Diego, que o posto é obrigado a ter esse tipo de equipamento. Teve posto na semana passada que foi autuado porque não estava com os equipamentos obrigatórios para aferição, tanto da qualidade quanto da volumetria que o consumidor pode pedir no ato do abastecimento, que o frentista faça o teste para ele ali. Marcelo, você me perdoa a franqueza, eu nunca tinha ouvido falar nessa história do galão no posto. Eu também não. Vou ficar mais atento. Pois pode pedir de que eles têm que ter e são obrigados a fazer o teste quando o consumidor solicita. Perfeito. Então, para a gente finalizar, Marcelo, qual que é o serviço, para quem a gente pode ligar ou aonde que a gente acessa para fazer algum tipo de denúncia junto ao PROCON? Pode ligar no telefone 151 ou pelo e-mail 151@procon.ds.gov.br. Tá aí. Serviço dado, Marcelo Nascimento, diretor do PROCON DF. Muito obrigada pela sua entrevista nessa manhã aqui. Um bom resto de semana para você. Eu que agradeço a participação, Ariane, Diego, e que todos tenhamos aí um excelente resto de semana. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Um abraço. 8h26 em Brasília. Você está ouvindo Nova Manhã comigo, Diego Amorim, ao meu lado, Ariane Bittencourt, sempre de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, fazendo com que o seu dia comece na medida do possível, mais leve, mais informado. Porque às vezes você vai receber uma notícia como essa que provoca até um pouquinho de aflição, você parar o carro para abastecer e não ter certeza de que está sendo colocado no seu tanque aquilo que você está pagando. Eu continuo achando isso muito esquisito. O sistema é bruto, né, Ariane?